Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 17 de setembro, falar de Campeonato Brasileiro, Tião Prado. Ontem o Corinthians voltou a vencer após 3 partidas em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A equipe comandada por Diego Coelho bateu o Bahia de Mano Menezes por 3-2 na Arena Neoquímica. Com o resultado, o Corinthians chega a 12 pontos, assume a 11ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado, já que restam 8 jogos da rodada a serem disputados. O Bahia, com apenas 9 pontos, é o 16º colocado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? E pode terminar a rodada até mesmo na lanterna, já que o 20º colocado, o Red Bull Bragantino, tem 2 pontos a menos, né? E o Corinthians começou, falando do jogo, né? Começou fechado, se segurou da pressão inicial do Bahia, com bastante desfalques, né? Quando atacou o time da casa foi fatal. Primeiro, aos 16 minutos, Fagner cobrou um escanteio rasteiro em jogada ensaiada e Otero pegou de primeira. A bola ainda desviou na zaga e morreu no fundo do gol. Aos 33, mais um jogador corintiano marcou seu primeiro gol pelo clube. Surpresa na escalação, o jovem Rony recebeu da entrada da área e bateu sem chances de defesa para o goleiro Douglas Friedrich. O Friedrich, ele já jogou no Corinthians, aliás, o Corinthians acabou com a carreira do jogador, que ele tomou um frango naquele Campeonato Brasileiro de 2011, né? E aí, um gol espírita na ocasião do Wellington Paulista e simplesmente ruiu a carreira do jogador, do goleiro promissor, o Douglas, né? Friedrich, que era do Avaí. E o Corinthians contratou e depois daquele gol ele sumiu, foi muito criticado e sumiu, né? Está agora no Bahia. Mostrando que o Bahia também estava com a pontaria afiada, o Nino Paraíba ainda descontou logo em seguida. Apenas 2 minutos mais tarde, o lateral direito pegou sobra de muito longe e acertou um lindo chute que bateu na trave e entrou. No segundo tempo, o Corinthians voltou a ampliar na bola parada. Aos 15 minutos, Fagner cobrou escanteio, Gil de cabeça completou para o fundo do gol. O Bahia ainda chegou a balançar as redes mais uma vez com o Cleison, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento. Aos 43 minutos, Saldanha de cabeça marcou o segundo dos visitantes, após cobrança de escanteio. O time baiano seguiu pressionando até o apito final, mas não conseguiu buscar o empate, né? O Corinthians que encontrou ali no Bahia muitas caras conhecidas. Mano Menezes, Cleison, Rodriguinho, né? O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia só joga no sábado, dia 26 de setembro, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então o Corinthians vai... Essa rodada já foi aberta pelo São Paulo lá no dia 26 de agosto, né? Quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E aí segue com o Corinthians ontem vencendo o Bahia 3-2. Tem sábado Bragantino, o Red Bull Bragantino jogando contra o Ceará, o Fortaleza enfrentando o Internacional e o Atlético Goianense jogando contra o Atlético Mineiro. No domingo tem Grêmio e Palmeiras, Coritiba e Vasco da Gama, Botafogo e Santos, Sport e Fluminense. E no dia 13 de outubro, o Flamengo completa essa rodada enfrentando o Goiás no Maracanã. Na Copa do Brasil, a noite foi agitada. Na quarta-feira, né, o Ceará ganhou do Brusque por 2-0 e abriu grande vantagem na busca pela classificação. Já o Fluminense sofreu, mas derrotou o Atlético Goianense por 1-0. Por fim, a Ponte Preta e o América Mineiro empataram por 2-2, né? Ponte Preta e América entraram em campo na noite de ontem para começar a decidir quem avança às oitavas de final, a principal competição de mata-mata do país. Em um duelo equilibrado, as equipes ficaram no empate por 2-2, né? Que deixa o confronto aberto. Moisés e Matheus Peixoto, o Matheus Peixoto fizeram os gols da Macaca, enquanto que Toscano e Felipe Azevedo marcaram para os visitantes. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, no Independência, pela partida de volta. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis, não importa o resultado, enquanto que ambos os times precisam de uma vitória simples para seguir no torneio. Pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, Fluminense e Atlético Goianense se enfrentaram na noite de ontem no Maracanã, com o time carioca levando a melhor. Com um gol contra marcado por João Vitor, o tricolor das Laranjeiras bateu o Dragão
o Dragão Goiano por 1-0 e vai com vantagem do empate para o confronto da volta. A segunda partida entre as equipes será na próxima quinta-feira, dia 24, às 20 horas, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O Ceará largou na frente por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Vozão visitou o Brusque, em Santa Catarina, e no estádio Augusto Bauer, né? E com gols de Leandro Carvalho e Vina, venceu os donos da casa por 2-0. Com o resultado, o time do técnico Guto Ferreira pode perder em casa por até um gol que se classifica. Já a equipe liderada por Gerson Testoni necessita triunfar ao menos por 2 gols de diferença se quiser levar a decisão para os pênaltis. Outros 2 jogos vão acontecer nesta quinta-feira. O Juventude recebe o CRB em um duelo de times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois acontece o clássico carioca entre Botafogo e Vasco da Gama. Na Libertadores da América, 5 jogos deram sequência à terceira rodada. O Palmeiras e o Internacional sofreram, mas venceram. Bolívar e o América de Cali, respectivamente. Já o Grêmio perdeu para a Universidade Católica do Chile. Ainda ontem, mais 2 jogos foram realizados. Estudiantes de Mérida derrotou o Aliança Lima por 3-2. Mesmo resultado a vitória do Caracas frente ao Independiente. O Caracas também venceu por 3-2. Na altitude de La Paz, o Palmeiras venceu o Bolívar por 2-1 com gols de William e Gabriel Menino. Marcos Riquelme diminuiu. O Verdão segue, portanto, com 100% de aproveitamento, com 9 pontos, seguido por Guarani do Paraguai com 3, Bolívar com 13, Tigre, que ainda não pontuou na competição, o Tigre argentino. Vamos ver aqui, mais jogos pela Libertadores, pelo Grupo E. O Internacional derrotou o América de Cali por 4-3 e se isolou na liderança com 7 pontos, contra 4 do Grêmio, que perdeu para a Universidade de Chile por 2-0. Colombianos e chilenos somam 3 pontos. O Internacional abriu 2-0 com Abel Hernandes e Bosquilha. Vergara diminuiu, mas Abel fez o terceiro ainda no primeiro tempo. O América empatou na etapa final com Ramos e Moreno, mas o ex-meia do São Paulo deu o gol do triunfo aos 45 minutos do segundo tempo. O Grêmio, por sua vez, não conseguiu exibir um bom futebol no Chile e perdeu por 2-0, com gols de Zampedri e Pinhares. A derrota fará com que o Grêmio, ou que o Grenal, seja ainda mais decisivo na próxima rodada. O Grupo F tem o Aliança Lima, que sentiu o gosto da sua primeira vitória, abrindo 2-0 com Gomes e Arroé. Acabou sofrendo a virada com gols de Rivas e não sustentou, acabou não sustentando a vitória. O Rivas fez 2 vezes e o Mena Asprilla. O time peruano ainda não pontuou, enquanto que o Estudiantes de Mérida somou seus primeiros 3 pontos. Racing Nacional lideram o grupo com 6 pontos. No Grupo H, na Colômbia, Ferreira e Contreras abriram 2-0 para o Caracas, mas Javier Reina e Castro deixaram tudo igual. Blanco, aos 9 do segundo tempo, confirmou o triunfo venezuelano. Terceiro com 4 pontos, é o terceiro colocado com 4 pontos, e a equipe colombiana tem 0. O Libertad lidera com 6, seguido por Boca Juniors com 4. O Boca Juniors é sempre assim, demora para engrenar, chega ali a ter dificuldades na classificação, mas acaba depois dando bastante trabalho. O Boca Juniors, que é um dos times mais copeiros da Libertadores, venceu a Libertadores por 6 vezes. O clube que mais venceu a Libertadores também é argentino. O Estudiantes, El Diablo Rojo, venceu por 7 vezes, e aí vem na sequência o Boca Juniors, que venceu 6 vezes. E são essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.